Me conta aí, você já perdeu dinheiro na bolsa? Ou pior, tá perdendo? Foi muito, foi pouco? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros provavelmente que você pode estar cometendo e te fazem perder dinheiro nas suas operações. Mas primeiro diz aí se você já está inscrito aqui no canal, então não perca tempo, se inscreva aí, aperte o sininho de notificações para você receber o meu conteúdo com prioridade. Nós vamos falar dos 3 erros que te fazem perder dinheiro no mercado financeiro. Agora, se além de não perder, você quer começar a ganhar dinheiro de forma consistente, você precisa conhecer o Metagame. Clica no link na descrição desse vídeo e eu vejo você no book. Olha, eu tenho certeza que eu vou gerar uma polêmica nesse vídeo e ao mesmo tempo eu vou mexer com o seu ego e vou mexer com o seu ímpeto. E a ideia é fazer você discordar, porque se você discordar em algum momento do que eu estou falando, é porque você deve mudar algumas coisas nos seus hábitos e nas suas operações, senão você não vai atingir a consistência, você não vai parar de perder dinheiro. As pessoas que têm mais sucesso no mercado sabem lidar de forma muito natural com isso que eu vou falar agora. Então presta muita atenção que você vai ter que ter o peito aberto e a mente aberta para aceitar. Para mim foi muito difícil, mas o momento que eu aprendi isso pela dor, né, não tinha outra forma de não mudar. E eu percebi que se eu não mudasse, poderia continuar sendo um perdedor consistente. Eu vou falar de 3 causas. Uma é o FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora das operações. Alguns podem chamar de overtrading, mas o overtrading eu diria que é a parte técnica de você executar operações em excesso, que o segundo e terceiro item que eu vou entrar, evidente que vai ficar mais claro o porquê das perdas também do overtrading, mas o fato de você ficar com medo de perder oportunidades no mercado, isso vai começar a fazer você perder qualidade nas suas operações, a ponto de entrar frequentemente em operações que não são tão vencedoras. E a gente deve lembrar que, algo que eu sempre falo, né, e quero frisar, determinadas operações e determinadas estratégias são muito eficientes em determinados cenários, e as mesmas estratégias em cenários, em determinados cenários, elas não são nem um pouco eficientes. Tentando trazer para uma linguagem mais simples, é a mesma coisa do que você comparar estratégias de consolidação com estratégias de tendência, mas não é bem isso que eu quero dizer, tá bom? É só para tentar trazer para algo mais básico assim, para você visualizar o que eu quero dizer. Mas o medo de ficar de fora vai fazer você... eu já perdi tanto, deixa eu pagar mais uma. Ou então aquela dor de quem nunca, né? Entrou numa operação, deu um stop, na segunda ficou comedido, puta, se eu tivesse entrado aqui, né, teria dado ganho. E aí na terceira, o cara fala, não, aqui eu tenho que entrar, porque eu já perdi a oportunidade ali, então aqui eu tenho que entrar. Olha, eu já fiz isso inúmeras vezes, eu acho que se você já fez isso, né, comenta aí, deixa aí a sua opinião nos comentários, se você faz isso com frequência ou não. Mas cuidado com o fear of miss out, que é o medo de ficar de fora, porque vai chegar momentos que isso vai minar tanto nas operações de longo prazo, quanto nas operações de curto prazo. De curto prazo, então, vai minar mais rápido, né? Mas, às vezes, você tem um caixa, e aí o fato de você ter um caixa, o mercado está esticado, você não quer esperar o mercado, às vezes, cair 6% para tomar uma posição numa carteira de longo prazo, né? Isso pode acontecer também. Ou então, o preço testou uma região importante, ele não foi 2, 3 vezes, você tomou um stop, na outra você não foi, que era a terceira que era para ter ido, porque o mercado te deu sinal de entrada, e, enfim, você não entrou, e aí o mercado tenta voltar a fazer aquele padrão, mas ele não faz aquele padrão daquela mesma forma, e o segundo e terceiro motivo e razão que faz você perder dinheiro, você vai entender isso, e aí você tenta repetir. Então, cuidado com o medo de ficar de fora. Tenta ser o mais, eu não diria frio, mas o mais técnico possível. Quando eu falo técnico, não é com análise técnica objetiva, é técnico no sentido de avaliar a operação. Eu, por exemplo, já cheguei a tomar 2 stop ali quase que seguido, né? E não tá esperto com a volatilidade, estava muito alto, pegou o meu stop de operação. E aí na terceira vez eu entrar e o mercado exatamente ir de acordo com a minha leitura. As variâncias de volatilidade podem variar aí algumas variáveis na sua estratégia. E bem naquele dia a volatilidade estava muito diferente da semana como um todo, né? E isso gerou alguns stops necessários, mas enfim, eu não hesito, né? Se eu tiver ali, eu confio muito na minha estratégia, a ponto que se eu ver ali um determinado padrão, uma determinada leitura, eu vou clicar. E se bater o meu loss diário ali, por um respeito ao meu gerenciamento de risco, eu simplesmente vou parar porque eu não quero derreter minha conta. Então, é isso. Então, cuidado com o medo de ficar de fora, de você não ficar procurando unicórnio na tela, né? De você não ficar tentando arrumar razões para entrar na operação e forçar uma determinada operação que não é para você entrar. Então isso é uma das coisas que minam muito uma conta. Uma coisa que vai minar muito também seria o viés de confirmação, né? Que, na verdade, o viés de confirmação são aquelas pessoas que vão querer confirmar crenças. Olha, ó, tá vendo aqui, esse martelinho deu certo. Olha, esse aqui, ó, tá vendo? Esse Fibonacci
funciona como uma luva, é sempre assim e tal. Na verdade, o viés de confirmação, ele vai te dar informações que sustentam, né, a sua experiência, a sua vivência, as suas crenças e ignoram totalmente outras, né? Então, cuidado com isso, daquilo. Daqui o preço não passa, essa resistência tem que romper, esse suporte daqui é o último ponto. Cuidado, porque você muitas vezes, se você estiver no mercado, você não deve ter convicções extremas. Você deve ser flexível a ponto de visualizar cenários e cenários tanto favoráveis quanto cenários adversos. Isso a gente fala muito no metagame. Eu quero convidar vocês a assistirem um vídeo meu operacional, onde eu vou estar narrando o mercado e vou falar, olha, se acontecer um cenário A, eu vou tomar uma determinada atitude, se acontecer um cenário B, eu vou tomar uma outra atitude. E se não acontecer nada, não toma nada, e se não acontecer um cenário terceiro que eu não estou vendo, provavelmente não vai estar dentro da minha expectativa, eu não vou abrir ordem, né? Então, por exemplo, já aconteceu dias de eu acreditar que o mercado é para cima, saiu uma break news, o mercado vem para baixo, e eu não operar vendido, eu não querer abrir uma operação de compra, porque eu acreditava que o mercado, não abri nenhuma operação de venda, perdão, porque eu acreditava que o mercado é para cima. E cuidado com esses tipos de viés, né? A gente não pode ser assim dessa forma, né? Então, isso vai poder trazer determinadas perdas. Você tem que ser flexível a ponto de entender as mudanças de mercado. Então, a confirmação das suas crenças, de você querer... na verdade, é aquela velha história, né? Eu vou dar exemplo político. Essas pessoas que têm na tela, na frente da tela, a gente não pode ter opinião política. Aquele que compra ou vende dólar porque o Lula foi solto ou foi preso, esse cara vai perder dinheiro. Não existe isso. Aquele cara que compra a bolsa, né, porque o Bolsonaro ganhou. E quando ele ganhou, a bolsa caiu 6 mil pontos. Por que a bolsa caiu 6 mil pontos quando o Bolsonaro ganhou? Porque a bolsa precifica a expectativa futura, né? E a bolsa já estava comprada no ganho das eleições dele. Então, se compra no boato e se vende no fato. Então, quando o cara realmente ganhou, a bolsa já tinha precificado a alta previamente do candidato. E no dia seguinte, é evidente que a bolsa caiu, todo mundo realizou lucro, porque já estavam comprando há um mês antes da eleição. Então, a gente tem que tomar cuidado em ter opiniões políticas, porque o mercado ele vai se comportar de diversas formas diferentes, porque o timing de mercado não vai ser o mesmo timing da reação do evento ou da notícia. Então, o mercado ele vai sempre estar na frente. Então, cuidado com esses tipos de crenças de viés de confirmação, né? Aquela velha história de você opera fluxo ou opera gráfico, aí você acompanha seguidores só de gráfico, não vou olhar esse cara, porque esse cara opera fluxo. Esse cara só opera fluxo, não vou acompanhar porque para mim só faz sentido o gráfico. Cuidado com isso. Eu sou um operador híbrido, eu opero gráfico e opero fluxo, enfim, e opero gráfico atemporal ainda. Então, a minha leitura vai em cima de causas que deslocam o mercado, de quem está deslocando o mercado, né? Eu não sigo padrões de candle, eu não sigo suportes e resistências gráficas. Por quê? Em algum momento, isso para mim não dava retorno, não funcionava. E o que deu retorno para mim é exatamente isso que eu opero hoje, né? Que vocês podem acompanhar aí, tanto no meu canal e nas minhas redes sociais. Um outro fator que pode fazer você perder dinheiro, além do viés de confirmação, é o viés cognitivo, onde você vai tentar sempre ser tendencioso, você sempre vai procurar na tela aquilo que vai fazer razão para a sua entrada. E você não vai olhar o cenário como um todo, né? Por exemplo, já chegou a ter vezes de eu comprar pivô de livro, o gráfico de 5 dando entrada, o de 15 dando entrada, o de 1 hora embicado para cima, o fluxo indicando que tinha uma absorção ali na compra. Tipo, o cara do fluxo estava comprando, o grafista estava comprando. O que eu fiz? Eu fui e comprei. Imediatamente após a minha entrada, coisa de 6 pontos, 5 pontos depois que o preço deslocou, teve uma ordem iceberg. Para quem não sabe, uma ordem iceberg é um lote escondido que absorve tudo que tiver na tela. E a gente não sabe o limite do tamanho dele. O que eu fiz com o meu pivô maravilhoso que eu comprei? Eu encerrei a ordem a mercado. Eu não quis saber se o preço ia subir de novo. Eu não quis saber se esperar fechar um candle de M5. Eu não quis saber se 1 hora, o 15, o 5 estava dando compra. Eu não quis saber se o fluxo teve uma absorção para eu manter minha operação. Eu não estava esperando uma ordem iceberg, um lote escondido de absorção vendedor. O que eu fiz? Eu zerei minha posição. Imediatamente após essa execução, o preço desabou de uma forma que eu evitei pelo menos um stop desnecessário, né? Então, o viés cognitivo, ele vai te desviar muitas vezes da lógica, porque o nosso cérebro é programado a simplificar informações e você vai poder operar de forma às vezes tendenciosa. Por exemplo, não sei se você já um dia operou, tomou loss, aí revisou o pregão e falou, poxa, nossa, aqui aconteceu assim, assim, assado. Se eu tivesse feito isso, teria dado certo. Aí você vem para o dia seguinte. Aí você faz aquilo que no dia anterior teria dado certo. Aí naquele dia dá errado. E aí você meio que fica se encontrando sem saída. O mercado, cada dia ele é de um jeito. O mercado vai ter períodos no ano que ele tem uma volatilidade baixa, períodos no ano que é uma volatilidade alta. Períodos que ele vai ficar linear e vai ser tendencioso, vai ter tendência. Vai ter períodos de consolidação. Vai ter períodos que ele se desloca 4, 6 pontos e vai ter períodos que ele se desloca 60 pontos. Você tem que entender que essas variáveis daqui para frente, você vai ter que ser flexível a entender e se lidar com essas variáveis, né? Você não pode montar
uma carteira porque você acha que o mercado tem que fazer o que você quiser baseado num evento que aconteceu, seja ele político ou não. Eu vejo que tem pessoas que falam, o cara do Senado falou tal coisa, o cara do Congresso falou tal coisa, então, por causa disso, o mercado é assim. Cuidado com isso, né? Eu não acho isso eficiente no cenário que a gente vive hoje. Em futuros e em day trade, então, muito menos, piorou. Né? Num cenário que 2/3 das execuções são feitas por robôs e 1/3 é institucional, e o institucional tem um volume maior que robô com deslocamento, se você não aprender a ter esse tipo de leitura, você vai ficar para trás. Bom, eu falei que o vídeo ia causar discordâncias, né? Eu já te falei que o vídeo ia mexer com você. Então, você vai ter que ter alguma... inclusive, esse negócio do viés cognitivo, o Johnson e o Goldstein, eles fizeram um experimento de doação de órgãos para provar esse tipo de viés. Em alguns países da Europa, em mais de 20 países na Europa, eles fizeram uma campanha de doação de órgãos. E alguns países, as pessoas eram doadoras de órgão, e outros países, elas não eram doadoras de órgão. E as religiões e crenças desse país eram as mesmas, e foi feito de propósito em países de mesma religião com técnicas diferentes, né, e países de religiões diferentes com técnicas diferentes. E o que ficou provado é que o formulário de preenchimento de questões, aquele formulário que ele já era intuitivo para... Lembra que eu falei que o cérebro ele tenta resumir informações para te induzir a uma determinada situação? Aquele formulário que falava, se você quer doar os órgãos, marque aqui como um X ou assinale essa alternativa, os países eram mais doadores. O formulário, que era preenchido de uma outra maneira, com determinadas cores, e falava assim, se você não quer doar órgãos, né, assinale com um X aqui. Então, os países que tinham formulário, se você não quer doar os seus órgãos, assinale com X, eles não eram doadores. E a maioria dos países que tinham formulário, prove aqui, assinale aqui com um Vzinho se você quer doar, eles eram doadores. Então perceba que muitas vezes aqui na tela, o mercado pode te induzir a você simplesmente ir para cima de coisas e padrões que algumas cores, né, alguns padrões que você identifica, pode te levar a induzir o erro. Então por isso que eu acredito que a causa que está deslocando o preço, ela é extremamente importante para te livrar disso. Outra coisa, por exemplo, existem regras de correlações, né? Com o mercado em alta, a volatilidade tende a cair, o índice do pânico da volatilidade do medo. Existem causas, né, para explicar isso. Só que, por exemplo, existiram dias que o mercado estava subindo e a volatilidade estava subindo. Né? Isso pode ser rolagem de contratos e de vencimento futuros, isso pode ser encerramentos de posições de hedge, isso pode ser o pessoal numa máxima já tentando se proteger e comprar, né, puts. Então, e aí se a gente trouxer para um viés de algo que a gente simplesmente quer acreditar que aquilo aconteceu, vai induzir ao erro numa determinada posição, numa gestão de carteira, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, quando teve o crash, era muito comum o mercado operar 40-40-20 nas carteiras de banco. 40% em ações, 40% em títulos defensivos e 20%. Isso reduz a volatilidade, porque título tem correlação negativa com bolsa. Então as bolsas sobem, as ações sobem, o título cai. Em algum momento as ações caem, os títulos sobem. No final do ano, ações e títulos sobem, mas a volatilidade é reduzida. Quando a gente teve o crash, o que aconteceu? Muita gente se defendeu nos títulos, inclusive eu, né? Porque a gente tinha uma correlação negativa muito grande ali. Deu certo na primeira queda, no primeiro movimento. No segundo, deu errado. Tanto bolsa quanto títulos acabaram caindo, porque a necessidade de vendas em reservas, a necessidade de saques e gente sacando dinheiro com medo do caos, acabou gerando venda de ativos que tinham correlação negativa. E eu fui obrigado a ficar overhead, fazer uma defesa em futuros para acabar não caindo mais e não devolvendo os lucros, já que o que eu tinha me preparado para me defender na minha gestão tinha dado errado. Então, se você não está preparado para às vezes ser pego desprevenido, né? Eu brinco e falo isso em alguns vídeos, né? Eu fui piloto de avião, então o avião ele nunca fala aonde ele vai dar uma pane. E eu aprendi isso na aviação desde moleque, sempre tem um plano B, um plano C, sempre estar na frente, né, do mercado foi algo que a aviação trouxe para a minha realidade. Porque existe uma máxima na aviação que a gente fala, o piloto ele tem que voar na frente do avião, se o avião voar na frente dele, ele corre o risco de morrer. Então, no mercado é a mesma coisa, você tem que operar na frente do mercado, você tem que deduzir determinados movimentos através de uma leitura que vai te gerar determinadas expectativas em cima de determinados cenários. E volta a essa parte, ficou complicada, né? Mas enfim, a partir do momento que você entende isso e tem essa flexibilidade, as pessoas que operam dessa forma, elas vão se destacar da grande maioria. Então eu espero que você não cometa esses 3 erros. Não tenha o viés de confirmação, não tenha o viés cognitivo e não tenha o medo de não entrar nas operações, né? Isso vai fazer você ir para um outro mundo, um outro universo. Cuidado com opiniões e ideologias políticas para você trazer isso para a realidade operacional. Essas pessoas não costumam ser vencedoras no mercado, né? No mercado você não deve ter opinião política. No mercado você tem que ter a opinião e a visão de quem está comprando, quem está vendendo. Onde está a pressão, é compradora, é vendedora, quem está deslocando o mercado, para onde que está indo o mercado. É simples assim. Cuidado com esse negócio de você abrir determinados viés em determinados eventos. Até porque o mercado já pode ter precificado um determinado evento e você achar que não. E isso pode te induzir ao erro. Então, por exemplo, para mim, em um momento de correção agora que teve aí no mercado recente,
com rebalanceamento setorial, eu não estava esperando queda de techs, mas as techs caíram. O que eu fiz? Imediatamente reduzi a minha mão. Houve um rebalanceamento, tomamos indústria, tomamos ali bancos, já que na alta eu já estava tomado, mas eu ampliei o movimento. Em algum momento o mercado ficou consolidado, o S&P subiu e o de tech ficou de lado. Em algum momento o mercado de tech reagiu e eu fiquei de fora só do primeiro dia do primeiro movimento. O que eu fiz? Mesmo com o mercado no topo, o S&P 500 podendo realizar, eu fui lá e enchi a mão em tecnologia. Por quê? Na minha leitura eu vi que, por mais que a minha leitura, né, de confirmação e o cognitivo fosse que tech ainda poderia estar cara por um determinado motivo, se eu mantivesse essa convicção, eu não teria tido resultado positivo, teria ficado para trás do mercado. Então, não tenta provar nada para os outros e não tenta provar nada para o mercado. Às vezes é muito mais fácil você seguir o fluxo, seguir o que o mercado está fazendo e você querer mudar determinados cenários. Trazendo isso para a natureza do scalping, o maior exemplo disso é o pré-marketing que eu prego. O pré-marketing, ele dá um viés ali totalmente operacional, direcional, mas existem linhas, existem pontos que a gente traça que, a partir do momento que aquela expectativa é quebrada, todo aquele cenário a gente deve abandonar imediatamente, porque essa é a nossa defesa, é assim que a gente se defende, né? Se a gente acontece muito poucas vezes, mas se numa dessas poucas vezes que acontecer isso, você continuar tendo aquele viés, você pode quebrar a conta naquele dia, né? Por exemplo, não sei se já aconteceu, mas comigo já. Você já continuou vendendo loucamente com o mercado subindo, subindo e vendia. E aí não, mas subiu muito, tem que cair, e vendeu. E aí subiu muito, mas tá muito sobrecomprado, ainda vai cair, tem que cair. E não parava de subir. E você vendendo o dia todo até quebrar sua conta, comigo já aconteceu. E de perder, tipo, 30, 35 mil dólares num dia, né, de ser teimoso, sem necessidade. Talvez isso vai acontecer com vocês, algumas vezes talvez aconteça um dia ainda comigo de novo, mas a frequência com que acontece isso, a última vez que aconteceu isso comigo faz 2 anos. Eu tenho certeza que, espero que demore no mínimo mais 2, ou quem sabe, enfim, a janela que vai acontecer isso é diferente, né? Não é mais com tanta consistência que faz a pessoa ser um perdedor aí consistente. Então, cuidado com isso. Cuidado com o viés de cognição, o viés cognitivo, cuidado com o viés de confirmação e cuidado com o medo de você ficar de fora de algumas oportunidades para isso não acelerar suas perdas.